está ouvindo a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, está iniciando aqui um novo, né? Porque Deus não repete prato. Podcast Verbo da Vida Taubaté sobre doutrina. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Esse podcast tá demais aqui, você vai receber uma palavra que eu tenho certeza, fundamento, viu? A palavra que te libertou e que nos libertou, na verdade, e nos mantém libertos. Então, olha, já vai fazendo o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte já, você vai compartilhar com pelo menos 1000 pessoas aí. Pelo menos 1000 pessoas. Então, afivela o teu cinto aí, se prepara que o nosso voo está começando agora mesmo. Então, se prepara aí, porque você vai começar agora a receber pérolas, palavras aí que vão edificar a tua vida aí, tá certo? Vai compartilhando que nós já estamos começando e tem um convidado aqui especialíssimo que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, viu? Porque o homem, ele é um pastor, ele é professor do Rema Brasil e também ele é coordenador doutrinário. Olha a responsa aí, pessoal. Mas o homem está aqui o pastor está aqui para trazer elucidações para nós, porque na verdade isso não é um debate, viu? Isso não é um debate, aqui é uma elucidação. O pastor vai esclarecer as coisas aqui conosco e nós vamos aqui pegar essas pérolas maravilhosas. Quero agradecer aqui apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito obrigado, porque vocês chegaram aqui primeiro, o senhor e a senhora chegaram aqui primeiro nessa terra e arrancaram aí, né, os tocos, né, abriram um caminho, a estrada para que nós estivéssemos aqui hoje. Então é uma gratidão muito grande no nosso coração, muito obrigado mesmo por essa confiança, essa oportunidade de nós estarmos aqui fluindo hoje com essa palavra da fé que, repito, nos libertou e nos mantém libertos, viu? Então, vai compartilhando aí. Já compartilhou pelo menos 1000 pessoas? Compartilha essa palavra. Bom, vamos lá. O nosso convidado, como eu disse para vocês, hoje o tema... Deixa eu falar o tema logo, né? Roberto, rapaz, fala o tema. Como vem a fé, tá? Nós vamos falar um pouco sobre fé, desse fundamento maravilhoso. Porque se não souber sobre fé, não vai acontecer nada, as coisas não vão funcionar, porque tudo que está na Bíblia, todas as promessas, é necessário que tenha fé para que a gente possa usufruir dos benefícios que estão aí na palavra, amém? E esse é o objetivo, Deus ele quer que nós vivamos aí, ó, toda a palavra, amém? Então nós vamos ouvir um pouco sobre fé nesse podcast aqui, que já começou com tudo.
porque eu tenho esse convidado aqui que é o pastor, ele é pastor, como eu falei, professor do Rema, coordenador doutrinário, ele vai se apresentar um pouco aqui, músico, pastor Beto Gomes. Eita, seja muito coisa bem-vindo, boa. pastor. Boa tarde, Roberto, Boa meu tarde. querido irmão em Cristo. Obrigado você que está aí nos acompanhando pela internet, por você estar conectado conosco. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Com a apresentação dessa aqui, eu fiquei até sem jeito de falar, né? Mas, para você que não sabia, ele é o autêntico Beto, né? Me chamam de Beto, mas o meu nome é Dalembert, né? Eu acho que cortaram um pedacinho do Dalembert ali, o Bert, né? E começaram a me chamar de Beto para ver se facilitava a comunicação comigo, né? Ele é o genuíno Beto porque ele é Roberto, né? Ô, pastor, quer dizer que o senhor é Dallenberg? O meu nome é Dalembert, Carlos Dalembert. Eu tenho dois nomes, Nome na verdade, bonito, né? viu, Primeiro pastor? nome Carlos e o segundo Dalembert, que é o nome francês, por sinal. Dalembert se pronuncia Dalembert, né? Com aquele Dalembert. bico assim, né? Uau. Do francês, Do né? francês, Carlos muito Dalembert bom. Carvalho Gomes. Aí ficou bem. Beto Gomes, um tio meu, começou a me chamar, né? Ele por já fica Beto. mais fácil, né, Virou Beto? pseudônimo, virou apelido, né? E é uma alegria para mim poder estar aqui contigo, Roberto. bom, Uma que alegria, uma honra poder compartilhar com você que está nos acompanhando aí pela internet, né? Pelos nossos canais aí virtuais. Da palavra de Deus, eu creio numa tarde abençoada, uma tarde maravilhosa, onde nós vamos conversar aqui sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, e receberemos uma instrução preciosíssima demais, que fará diferença, né, na nossa vida, nos resultados da nossa vida, abordando esse tema maravilhoso que é fé, como a fé vem, e fica conectado conosco até o final. Fica conosco até o final. Muitas coisas a gente vai aprender essa tarde. Bom demais, bom demais. Vocês estão vendo aí? Então se prepare. Você não pode desconectar, viu? Você tem que ficar. Não sei se você está no trabalho, você está em casa, onde você estiver, no carro. Não, olha, não desconecta não. Fica com a gente aqui até o finalzinho, porque o tempo corre, o tempo urge, passa rápido demais, viu? Então você vai fazer o quê? Como você gosta de fazer o bem, não se furte a fazer o bem a quem de direito, estando nas tuas mãos ou nas pontas dos dedos... O poder de fazê-lo, você vai agora mesmo compartilhar aí com pelo menos 1000 pessoas, tá? Compartilha aí, compartilha. Entra no canal Verbo da Vida Taubaté, se inscreve, se não se inscreveu, aciona o sininho para que você receba todos os nossos vídeos aqui, os vídeos aqui da Igreja Verbo da Vida Taubaté, aí na ponta ou na sua mão, ou na ponta dos dedos. A vida de muita gente depende desse compartilhamento, né, Roberto? Exatamente, depende pastor. Depende desse compartilhamento. Exatamente. Então, cabe a você decidir fazer isso agora. Agora está firme, agora está firmado, agora está forte, viu? Eu até falei, eu pensei na minha cabeça aqui, eu falei, ó, no final eu vou falar, pastor Beto Gomes, por favor, peça também para compartilhar, porque vai ficar, agora sim, agora tem força, agora tem firmeza. Bom demais. Pastorzão, nós estamos falando sobre fé, sim, né? Começando aqui falando sobre fé. E tem aqui, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou presenteador. Quer dizer que Deus é um Deus que gosta de dar presente para nós, né? Que coisa boa. Com certeza. Deus criou o homem para o bem-estar dele, né? Sim. Para o sucesso dele. Deus é um Deus abençoador. Né? Desde o iniciozinho na criação do homem, né? Deus abençoou o homem proferindo boas palavras a respeito dele, a respeito da sua descendência, como conhecendo um pouco do caráter de Deus, como Deus bondoso, um Deus amoroso e um Deus presenteador, a gente pode ficar tranquilo, descansando no que Ele diz, que uma vez que nos comprometemos em fazer a vontade dele, o benefício, o resultado positivo é inevitável. Uau, glória a Deus. Vai acontecer na nossa vida. E a fé é o mecanismo, né? Para que isso aconteça. Temos uma parte a fazer aí, né? Temos uma parte que nós temos que fazer, né? O pastor Beto Gomes vai falar muito sobre isso aqui, a nossa parte, que é importante, né? A fazer. A Bíblia, o começo do texto diz, sem fé é impossível agradá-lo. Quer dizer que é relacionamento, né? Está falando sobre relacionamento, é isso, pastor? Também, né? Também, né? Na verdade, a gente pode distribuir a fé em duas facetas, né? Sim. Tem a fé que é a objetiva, que é aquela fé pela qual a gente obtém um resultado, alcança
as coisas de Deus. Isso vem pela confissão da palavra, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso, com certeza. Não tem como desmembrar a fé, né, de confissão. E existe a fé substantiva, ou fé substancial, que é aquela que envolve as demais práticas do homem, não somente a confissão da palavra, mas em todas as ações dele, porque de nada vai adiantar a gente falar a palavra sem vivermos à altura daquilo que nós estamos falando. É o agir na palavra, né, pastor? É o agir na palavra como um todo, né? Então, fé envolve o comportamento cristão como um todo. Fé envolve santidade, fé envolve o andar em amor, fé envolve o meditar na palavra, fé envolve oração, fé envolve o congregar, fé envolve devolver os dízimos, fé envolve ofertar, né? Fé envolve trabalhar. Fé está envolvida em todas as práticas do homem. Não é à toa que a Bíblia nos diz por 4 vezes, né, que o justo, por sua fé, viverá. Não fala somente de confissão, né? O justo viverá por aquilo que confessa. Não, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, a vida do justo deve ser pautada na fé. E a fé de Deus, né? Não uma fé natural, simplesmente. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que os que se aproximam, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que ele existe. É bem interessante isso aí, viu, Roberto? Porque essa aproximação não é uma aproximação física. Se a gente for estudar nos originais gregos, essa aproximação quer dizer concordância. Apego. Né? Então, é claro que o autor aos Hebreus ali estava fazendo uma analogia, né, ao tabernáculo no Velho Testamento, onde o sacerdote, ou pelo menos o sumo sacerdote, se aproximava de Deus uma vez por ano ali no Santíssimo Lugar para oferecer o sangue do sacrifício de um cordeiro, né? Sem mancha, sem defeito, tudo tipologia de Cristo Jesus. E aquele sumo sacerdote se aproximava com muito medo, tremor mesmo, voltado para o medo, porque ele não sabia se Deus iria aceitar o sacrifício, né? Se ele retornaria. Ele até amarrado uma corda, né, nele, assim. Há pessoas que comentam a respeito disso, a Bíblia não detalha, né, isso, pastor. sobre isso, mas faz sentido num certo aspecto. Se ele fosse fulminado lá dentro do Santíssimo Lugar, quem era o doido? Né? Que ia lá dentro para poder recuperar. Ir lá no Santíssimo Lugar e remover a carcaça ali, né? Porque se Deus não recebesse o sacrifício, aquele homem era fulminado no Santíssimo Lugar. Então o autor aos Hebreus traça paralelos entre as alianças, né? Mesmo a adoração, como acontecia no Velho Testamento. Então, essa aproximação, em distinção ao que acontecia no Velho Testamento, diz respeito a concordar com Deus, concordar com o que Deus pensa, concordar com o que Deus diz. No caso, concordar com a palavra de Deus. Ou seja, a gente pode substituir o termo aproximar por concordar ou apegar-se, né? Aqueles que concordam com Deus, concordam com a sua palavra, devem crer que ele existe. Obviamente crê que ele existe. E, agindo assim, né, demonstrando essa fé através de atitudes, por concordar e se apegar com Deus, se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Obviamente nós buscamos a Deus vivendo uma vida de fé. Então, pastor, aí sem fé é impossível agradar a Deus, ainda por aqui, nesse texto. Quer dizer que se Deus fala que nós precisamos ter fé, se Ele por acaso não nos desse os meios, né, para a gente poder ter fé, Ele seria injusto, não é? Com certeza. Poderíamos questionar a sua justiça. Né? Porque como é que ele pede para a gente ter fé? Fala assim, ó, você vai, é através da fé que você vai se chegar a mim e tal. Mas se ele não nos desse esse subsídio, né? Isso seria incoerente a seus princípios, a sua... Com certeza. Deus não nos exigiria fazermos algo que Ele não nos tenha habilitado ou capacitado para fazer. Então Deus coloca nas nossas mãos as ferramentas pelas quais nós vamos agradá-lo. E uma dessas ferramentas ou recursos, como você usou, subsídios, né? É a palavra de Deus. É a sua própria vontade. Porque a palavra de Deus, gente, é Deus falando conosco. Na palavra de Deus nós vamos encontrar a revelação de quem Deus é. Os pensamentos expostos de Deus. De forma que se nós quisermos conhecer a Deus e por sua vez agradarmos a Deus, a gente tem que meditar na palavra de Deus. E
o resultado da meditação é um comportamento, ou pelo menos deve ser, né? Sim. Um comportamento que age à altura daquilo que entendo ser a vontade de Deus. Então, por que Deus nos deixou a sua palavra? Para que a gente o agrade. Para que a gente o agrade. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia até dizer, sem o contato com a palavra, nós não vamos agradar a Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual nós agradamos a Deus. Muito bom, muito bom. E me diga uma coisa. Bom, aí quer dizer que existem pessoas, infelizmente hoje, dentro do meio da igreja, no modo geral, tá? No modo geral. Porque nós estamos aqui para mais de 1 milhão de pessoas, não é verdade? Vamos chamar existência as coisas que não são como se já fossem. Isso. Ora, tem pessoas que culpam a Deus porque não têm fé. Não é verdade? Elas culpam... Sim. Não é bem assim, né, pastor? Fala um pouquinho sobre isso. É bem interessante esse ponto que você falou, porque algumas pessoas, por ignorância a respeito da vontade de Deus, pensam que todas as manifestações que ocorrem em sua vida, né, tudo que acontece na sua vida procede de Deus. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Mas é interessante porque a Bíblia nos diz, em Oséias capítulo 4, a parte A do verso 6, né, Deus dizendo, o meu povo perece, ou como dizem em outras versões, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Né? E esse conhecimento tem uma relação com visão. Eu não estou falando sobre vista, porque vista é a função dos olhos naturais. Visão é a função do coração. Né? Então, o povo de Deus está sendo destruído ou perece porque lhe falta o conhecimento de Deus. Onde é que nós vamos conhecer a Deus, como foi dito aqui? Através da sua palavra. Então, precisamos conhecer o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E uma declaração muito, para mim, chave, né, na história da humanidade, divisora na história da humanidade. A declaração de Jesus, João capítulo 10, verso 10, onde ele diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida. E não tenha qualquer vidinha não, isso, né, Roberto? Exatamente. Mas vida em abundância. Jesus Cristo veio para nos devolver, restaurar a vida outrora perdida por conta da desobediência do homem à vontade de Deus. Então, Jesus deixou bem claro que qualquer tipo de manifestação que vai trazer roubo, morte ou destruição não vem de Deus, vem do diabo. Só que o diabo encontra legalidade para agir na nossa vida através de 2 meios, pelo menos. Ignorância ou através do que eu chamo de teimosia evangélica, né? Ignorância é quando eu desconheço aquilo que a palavra de Deus diz. Mas teimosia é quando eu sei o que a palavra de Deus diz, mas eu não me posiciono. Então, se eu sei o que a palavra de Deus diz, mas não me posiciono, eu vou agir como ignorante, muito embora não seja. Exato. Se torna até pior que o ignorante, né? Porque o ignorante ele não sabe, né? Não conhece. É porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você imagina quando uma pessoa conhece, né? É a vontade de Deus. Agora, claro, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas isso não quer dizer que não haja prejuízo. Exato, com certeza. Porque precisamos entender que Deus e sua palavra são um. Eu preciso estar dentro da palavra para que Deus possa me alcançar. Então, me entenda bem, eu não quero que você se escandalize com o que eu vou dizer, mas Deus está limitado às nossas ações para operar a vontade dele na nossa vida. Amém. Não é? Amém. Então, as nossas ações devem corresponder com a sua palavra, para que o Senhor encontre, eu vou dizer, liberdade de nos alcançar de uma forma plena. Então, nós não podemos culpar a Deus maus resultados, nós não podemos culpar a Deus o fato das coisas não estarem acontecendo. Na verdade, o principal causador pelo qual as coisas não estão acontecendo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque se pararmos para pensar, de um lado está o diabo, do outro lado está Deus. O bandido e o mocinho. Ambos dependem das nossas atitudes para agir na nossa vida. Se nós agimos alinhados com a palavra, Deus manifesta a sua vontade. Se nós agimos desalinhados com a palavra, o diabo manifesta a sua vontade.
A diferença entre ambas as ações é que, quando a vontade de Deus se manifesta, vai me trazer o benefício. Mas quando o diabo age, Aí é prejuízo. dando prejuízo, Aí é coisa... com certeza. E o senhor falou sobre essa questão de atitudes, né, que nós temos que ter, atitudes concernentes, né, agir. Aí John Wesley falou uma coisa, mas ele falou sobre oração. Ele disse, até parece que nada acontece na terra sem oração. Foi ele que foi John Wesley que falou ou foi o Martinho Lutero? Foi John Wesley. Foi John Wesley, né? Foi John Wesley. Até parece que nada acontece na terra sem oração. E pastor, o senhor falou sobre conhecimento. Essa palavra conhecimento na Bíblia é ginosco, não é isso? Será que é isso? Um deles. Que é um deles, né? É. Um deles, muito bem. Que pode ser, assim, aquele conhecimento mais experimental, um conhecimento mais... não é um conhecimento raso, né? Um conhecimento mais aprofundado, seria isso? Na verdade, o conhecimento espiritual acrescenta um termo no grego, Sim. o epi, Sim. ao gnosco. Gnosco. Esse termo é epignosis, Epignose, uau. que é o conhecimento experimental ou o conhecimento de um especialista. Né? É onde o Senhor quer nos levar. É para esse nível ou tipo de conhecimento. Sim, né? sim. Onde eu terei o meu próprio testemunho com Deus. Amém. Eu não viverei alheio Sim. a resultados em Deus, ou mesmo de testemunhos alheios, né? Assim, de terceiros, eu estou me referindo, né? Não viverei de testemunhos de terceiros. Eu terei o meu próprio testemunho, porque eu experimentei, Sim. né, da vontade de Deus. Realmente é um conhecimento experimental, porque a palavra de Deus foi nos deixada não somente para termos um conhecimento teórico. O conhecimento teórico é importante, Sim, é imprescindível, sim. porque eu preciso renovar a minha alma pela palavra. Mas como diz Romanos 12, a renovação da alma deve me levar à experiência. Isso. Através Amém. da renovação da alma que eu vou experimentar. Amém. E olha o que a Bíblia nos diz, qual seja a boa, não é a má, Sim. Isso aí. agradável, não é desagradável, e perfeita e não imperfeita vontade de Deus, que é o melhor para nós, né? Muito bom. Olha aí, a perfeita, agradável vontade Boa, de Deus. agradável, A boa, perfeita. agradável e perfeita vontade de Deus, viu? E, pastor, falando sobre conhecimento, sobre tudo isso, tem um rema aqui, né? Nós temos o rema aqui em Tabacé. Sim. Aqui Rema é uma Verbo da escola... Vida. Fala um pouquinho, pastor. O Rema é uma escola interdenominacional que não está interessada em simplesmente que estudemos sobre Deus. O estudo sobre Deus é importante, né? É o que os estudiosos chamam de teologia, o estudo sobre Deus. Mas a proposta do Rema é que venhamos a experimentar do que Deus nos deixou em sua palavra, daquilo que é nosso por direito, né? O Rema trata com o caráter do homem, até porque o caráter do homem só é forjado, só é moldado através da palavra de Deus. E conforme esse caráter vai sendo forjado e aplicado na vida do homem, o homem vai desfrutando do que a ele foi entregue por direito, né? Em Cristo Jesus. Por isso que a nossa fé deve estar apontada para Cristo. Amém. Aquilo que Cristo fez, né? Que transformou nossa natureza e nos trouxe todos os benefícios da redenção. Glória a Deus. No Rema a gente aprende isso. Nós aprendemos sobre fundamentos da fé, nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, nós aprendemos sobre a justiça de Deus, como ser guiado pelo Espírito de Deus, manifestações do Espírito, caráter de Deus, unção, uma aliança de sangue, tantas outras matérias que são lecionadas no período de 2 anos, visando o seu benefício. Porque se a Bíblia nos diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento, o contrário desse versículo também é verdade. Também é fato. O povo de Deus prospera com a Amém. vinda do conhecimento. Então o Amém, conhecimento amém. sempre vai nos gerar benefícios, prosperidade na prática, né? Muito bem. Em todas as muito áreas bem. da vida. Excelente, pastor. Aquele texto de Atos, né, no capítulo 10, no capítulo 11, quando ele está de Cornélio, falando de Cornélio, né? Ele tinha um cargo militar, não era isso? Que morava em Cesareia, né? E a Bíblia fala que ele era um homem, assim... Justo, ele é um homem correto, ele fazia as coisas certas, ele era um homem dava que... esmolas ao povo. Dava esmola às pessoas, ao povo. Ele agia de uma forma muito correta, né? Mas faltava algo que é muito importante, que é fundamental, na verdade, né? Sim. Que é o sozo, que é a salvação. Não é assim, pastor? Faltava a salvação. E aí, eu fico pensando nesse texto, porque quando a gente vê esse texto, pastor, o senhor vai esclarecer melhor do que todos aqui,
um anjo visitou Cornélio e o anjo não pregou a palavra para ele. Sim, né? O anjo só passou o recado, né? O anjo só entregou o recado. O anjo chegou e falou para ele algo, que, no caso que viria a Pedro, né? Assim, que ele para ele enviar alguém a Pedro, né? Para falar com Pedro. Bom, mas os anjos não pregaram para Cornélio. Eles ficaram ali só para entregar o recado mesmo. Exato. E outra coisa, Pedro estava a 45 quilômetros, estava em Jope, né? Estava em 45 quilômetros de distância. E Filipe já estava em Cesareia, nessa época, nesse período. Filipe estava em Cesareia. Sim, sim. Aí eu fiquei também pensando sobre isso, pastor, porque assim, porque Filipe não chegou, não veio, porque Deus não mandou Filipe, porque mandou aquele que estava mais distante, né? Bom, mas assim, são coisas assim que vêm quando a gente está lendo o texto, quando a gente começa a estudar. Mas, principalmente, pastor, sobre essa questão da salvação, que a salvação vem mediante a fé, viu? Também. Isso. Tudo que na Bíblia vai funcionar mediante a fé. Pastor, fala um pouquinho sobre esse Rapaz, sobre isso temos muito o que falar. Mas olha só, curioso isso que você comentou aí, né? Pelo que a Bíblia dá a entender, em Atos capítulo 8, que uma grande revelação para você vem antes de Atos capítulo 10 e 11, que ele comentou aqui, né? A Bíblia fala a respeito de Filipe. Mas é curioso que Filipe manda chamar Pedro e João para impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito. É como se Pedro e João tivessem um ministério de imposição de mãos. Um ministério distinto, né? Eu só estou lançando aqui umas perolinhas aqui. Excelente. Que de repente pode nos ajudar a compreender melhor. Isso que você comentou aí. Talvez essa tenha sido a causa pelo qual o anjo não tenha pedido para Cornélio chamar Felipe. E sim Pedro. Não é? Que era um dos quais tinha esse ministério. Então, o anjo aparece e diz para Pedro, e diz para Cornélio, e até Jope, né, chamar Pedro, que lhes diria palavras, isso está relatado em Atos capítulo 11, pelos quais ele, não somente ele, o próprio Cornélio, mas os da sua casa seriam salvos. O que nos dá a entender que a responsabilidade de levar o evangelho, de pregar a palavra, está com os cristãos. Né? Está com o homem cristão e não do anjo, embora o anjo ele exceda em inteligência o próprio homem. Mas o próprio Pedro fala isso. 1 Pedro, acredito que seja capítulo 1, verso 12, os anjos não podem prescrutar as riquezas, né? Não podem prescrutar a profundidade do próprio evangelho. São coisas que eles anelam desejam, prescrutar. Mas não... E é curioso, porque existe uma relação entre evangelho e graça de Deus. Sempre quando a Bíblia usa o termo evangelho, principalmente no Novo Testamento, vai haver uma relação com a própria graça de Deus. O que os anjos não conseguem prescrutar? As riquezas insondáveis de Cristo. Os anjos não conseguem prescrutar o que está oculto ou escondido na graça de Deus. Somente os cristãos podem obter revelação plena, não obstante a inteligência superior dos anjos. Somente os cristãos podem obter a revelação da graça de Deus. Desse evangelho da graça de Deus. E com essa revelação, os cristãos podem ter propriedade para anunciar a palavra, que foi o que aconteceu com Pedro e os da sua casa. Porque quando a palavra foi ministrada, gerou fé. Isso, exatamente. Esse é o ponto. No coração do Cornélio, né, bem como também dos seus familiares e amigos. Ele trouxe todo mundo, né, pastor? Ele reuniu todo mundo ali. Reuniu todo mundo, que inclusive houve ali uma experiência quase que simultânea. Porque eles nasceram de novo, sem haver apelo, e foram batizados no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Então o novo nascimento depende da pregação desse evangelho da graça. E que os anjos, eles não têm esse privilégio, né? Os eles anjos não conseguem o privilégio prescrutar. É nosso, né? Eles não conseguem prescrutar.
Impressionante isso, né? Uau, glória a Deus. Olha aí, o privilégio é meu e é seu. Você tem que pregar o evangelho. Você já falou para quantas pessoas? Você já compartilhou? Quando você compartilha, você está fazendo essa palavra correr velozmente, velozmente, velozmente. Então compartilha agora aí que essa palavra tá top demais. Você tá vendo aí quanta riqueza, quantas pérolas. Meu Deus do céu, tá bom demais. Então é assim, cada quinta-feira fica melhor. Vai aumentando, vai melhorando cada vez mais. Deus não repete prato. E Deus tem uma unção fresquinha para nós aqui, um óleo novo para derramar sobre nós. Então compartilha e continua compartilhando, porque tá bom demais. Eu estou sendo muito bem abençoado e eu tenho certeza que você também está sendo aí. Eu também, né? Estamos sendo abençoados. O pastor aqui, o pastor Beto está, né, trazendo essas pérolas maravilhosas. E pastorzão, me diz uma coisa aqui sobre assentimento mental que o senhor falou logo no início. Tá. Né? Assentimento mental, que o John Wesley ele fala o seguinte, ele fala que o diabo trouxe alguma coisa... Um substituto. Como se fosse um substituto, com a fé, mas que não é fé, né? E que, infelizmente, muitos cristãos, ou uma parte, né? Eles têm caído nesse arcabouço aí, nessa situação de estar pegado ao assentimento mental e deixando de viver o melhor de Deus. Fala para nós, pastor, um pouquinho sobre isso aí. A diferença de fé com assentimento mental. Fé é um produto do coração humano recriado. Né? Então, fé tem uma relação com o coração. Fé é do coração. O assentimento mental é da mente. Né? Assentimento mental também pode estar relacionado com concordância mental. É quando eu concordo com o que Deus diz, mas eu não me posiciono no que Deus diz. Veja que a concordância é importante, mas eu estou falando aqui sobre uma concordância mental que me leva a agir, né? Porque o meu procedimento deve concordar com a palavra de Deus. Mas não o do assentimento mental. Porque o do assentimento mental, a concordância do assentimento mental se contenta em somente afirmar que crê, mas não se posiciona no que crê. Por exemplo, muitas vezes, você já deve ter tido essa experiência, Roberto, ministrando a palavra, a gente tem muitos feedbacks, né? Respostas das pessoas. Quando a gente fala, Deus é bom, as pessoas, amém, é desse jeito. Eu creio assim, né? Ele quer te abençoar, ele quer te prosperar. Amém, glória a Deus. Ali elas estão concordando verbalmente com aquilo que a gente está falando. Não necessariamente elas estarão agindo à altura daquilo que a gente está falando. Hashtag fica a dica. Porque o resultado na nossa vida só vai acontecer quando eu me posiciono em cima daquilo que eu afirmo ser verdade. A Bíblia nos diz o seguinte, em Provérbios capítulo 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Ou não te apoies no teu próprio entendimento, porque haverão momentos que o teu entendimento pode até te trair. Mas se você, independente da razão, se posicionar no que a palavra de Deus diz, você obterá o resultado que Deus te prometeu. É possível a gente crer com o coração, mas duvidar com a mente. Com a mente. Até porque a mente é o campo de batalha do diabo. Então, é na mente humana que o diabo vai lançar suas sugestões mentirosas, né, enganosas. Deixa eu pegar um gancho aqui, pastor, com licença aqui. Deixa eu pegar um gancho. O senhor falou, quer dizer, é possível... será que é possível a pessoa, ela está enganada na mente, né, não está concordando com a mente, na mente, não está... Ou insegura, né? Insegura, e no coração ela está ok. Aí a coisa acontece, né? Assim flui, né? É porque quando eu creio com o coração, eu vou agir à altura, independente do que minha mente diga. Certo. Tá entendendo? Transcende, né, pastor? Essa é a diferença. É como o irmão Reagan Jr. ensina, né? Ter fé na nossa fé. Na nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Só que eu tenho que me posicionar em cima daquilo que eu afirmo crer. Então não adianta, por exemplo, a Bíblia nos diz, em Isaías, capítulo 53, verso 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si, falando de Jesus, né? As nossas dores e enfermidades, na continuidade diz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando eu entro em contato com a palavra de Deus, nessa passagem, eu entendo que as minhas dores e enfermidades, muito embora eu tenha um sintoma, Cristo já levou. Eu não preciso levar mais. Mas a minha mente vai entrar num conflito.
Sim. Rapaz, isso tem tanta coisa para dizer, mas enfim, porque a nossa mente, Roberto, a nossa mente, Roberto, Sim. antes de Cristo, Sim. ela foi condicionada a aceitar que o natural era a verdade absoluta. Certo. Que aquilo que os nossos sentimentos nos informavam era a verdade absoluta. Sim. Só que, quando nascemos de novo, nós recebemos a vida de Deus, até mesmo uma medida da fé, Sim. do próprio tipo de Deus. E aí, o que nós temos que fazer? Como já foi dito aqui, renovarmos a nossa mente Sim. pela palavra de Deus, inclinando ela para as coisas espirituais e não mais para as coisas naturais, entendendo que não é o natural que é verdade absoluta. Isso. O que é a verdade absoluta é o que a palavra de Deus diz. Então, muito embora eu tenha um sintoma e a minha mente diga assim, você está doente. A palavra de Deus diz que certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aí eu devo agir à altura, no mínimo confessando, eu sou curado. A minha mente vai dizer, está doente. Aí você, eu sou curado. Eu sou curado. Eu me atrevo até a fazer o movimento que eu não conseguia fazer. Isso. Isso é a fé genuína em operação. Não é somente o assentimento mental, né? Sim. Porque se eu ficar no assentimento mental, eu creio que Jesus Cristo realmente veio. Sim. Eu creio que Ele recebeu Sim, sobre sim, si, na sim. cruz do Calvário, as nossas dores, enfermidades. Mas eu estou sentindo uma dor. Estou sentindo uma dor. E você começa a questionar, né? Sim. Com a mente. E você não age à altura, pronto. Então aquela fé, por sua vez, não está sendo aplicada na prática, né? Ela ficou somente em teoria. E tem muita gente que, alguns cristãos, algumas pessoas que elas dizem assim, veja só, falam que as pessoas que creem na palavra da fé, elas não estão levando em consideração, elas não estão, estão falando que os sintomas não existem. Os sintomas existem, mas ela está dizendo que não existe, na verdade. Mas não é bem isso, não é assim. A gente sabe, existe o sintoma, existe o diabo, existe todas essas coisas. Mas, só que aí, o que a gente faz? A gente vai lá para Romanos 4, né, no versículo, quando fala a respeito de Abraão, que ele não considerou o seu próprio 17, corpo, a partir do versículo 17, né, pastor? Exatamente. Que Abraão não considerou. Quer dizer, será que você aí que está me ouvindo aí agora, você que está nos vendo aqui, nos ouvindo aqui, recebendo essas pérolas maravilhosas, você que está compartilhando aí com outras pessoas aí, eu tenho certeza disso. Será que já parou para pensar nisso? Já viu esse texto na sua Bíblia aí? Olha, não considera. Pastor, fala sobre isso, esse de Abraão aí. Essa consideração, na verdade, tem uma relação com atentar, né? Sim. A fé, ela não desconsidera o natural. Sim. Não desconsidera, no caso de uma doença, por exemplo, os sintomas. Mas a fé se apoia unicamente no que a palavra de Deus diz. No caso, a fé atenta para o que a palavra de Deus diz. Então, muito embora existisse uma limitação, né, no corpo de Abraão, ele não atentou para aquilo. Isso. O foco de Abraão estava na palavra, no que Deus tinha dito. Sim. Ele cria que Deus era poderoso para fazer conforme lhe prometera. Por isso a sua fé lhe foi creditada por justiça. Muito diferente de Tomé, né? Porque a fé, a fé de Tomé já foi uma fé natural, né? Porque existem tipos de fé. Isso. Existe a fé natural, que é aquela fé que nós utilizamos costumeiramente, né? Que depende dos sentimentos. Porque o nosso corpo tem uma voz. A voz do nosso corpo são os sentimentos. Audição, olfato, paladar, visão, tato. Os sentidos compõem a voz do corpo. O nosso espírito também tem uma voz, né, que é o nosso coração recriado, que é a consciência, que conforme você vai se enchendo da palavra de Deus, essa consciência ela vai nos informando que de fato o que está escrito é a verdade, né? Que a nossa consciência trabalha junto com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito testifica em nosso espírito. Amém. Que nós somos filhos de Deus. Assim como o Espírito vai nos testificar em relação àquilo que está escrito na palavra de Deus. Né? Muito embora contrarie os nossos sentimentos. Aí tem outro tipo de fé, que, por exemplo, é o dom da fé, né, que opera segundo a vontade do Espírito. Vamos dizer assim, a iniciativa
é do Espírito, com a cooperação, posteriormente, do homem. Mas a fé que a gente está entendendo essa tarde aqui, conversando essa tarde, é a fé de Deus. É a fé do coração. Né? É a fé que se apoia unicamente no que a palavra de Deus diz, em detrimento dos sentimentos. Os sentimentos, do então, que se sente. O sentimento pode estar me informando algo. Sim. Mas se a palavra de Deus, eu entendo, se é a verdade absoluta, eu vou me apegar à palavra de Deus e vou agir à altura dessa palavra, independente. Como diz o apóstolo Eliezer, pode o sangue dar na canela. É verdade. Pode dar no pescoço, viu? Ele vai ficar com a palavra, sobre a palavra. Nós não vamos, de jeito nenhum, retroceder, não. Vamos ficar sobre a palavra. E o senhor falou, pastor, no início aqui, falando sobre a questão justamente de a gente dar ouvidos para o sentimento ou ouvido para a palavra. Sim. Antes da queda do homem, ele vivia pela revelação, não é isso? E depois ele começa a andar pelos sentidos, pela razão. Sim. Né? Hoje, o que acontece? Com Cristo em nossas vidas, veja se é isso, pastor, se eu estou certo aqui, por favor. Nós hoje voltamos a andar pela revelação da palavra, não é assim? Nós temos que apenas nos alinhar com isso. Sim. É isso mesmo? Pode falar, pastor. O homem, antes do pecado, ele vivia uma vida de fé totalmente, porque a vida dele agradava a Deus. Só que o homem não tinha uma Bíblia impressa, né? Então a Bíblia nos diz que a voz do Senhor percorria a tardinha. Então aquele homem, né, muito embora esse texto fale sobre o que sucedeu o pecado, né? Está em Gênesis capítulo 3, mas a Bíblia nos dá a entender que o homem era ministrado por Deus constantemente. Caiu o microfone aqui. Que o homem era ministrado por Deus constantemente. Então, por assim dizer, o homem tinha sua alma renovada todos os dias. Todos os dias. O que o fortalecia espiritualmente e o capacitava para viver desse modo agradável a Deus. Viver pela fé. O homem estava conectado com Deus, tinha comunhão com Deus. As coisas espirituais para o homem eram muito mais reais do que as coisas naturais. Até que o homem pecou. Quando o homem pecou, ele perdeu a vida de Deus. Perdeu a comunhão com Deus, né? Morreu espiritualmente. Então ele se tornou mais consciente das coisas naturais do que das coisas espirituais. No decorrer do tempo, obviamente, a alma dele, que por ser ministrado pelo Senhor, se inclinava para as coisas espirituais, o homem perdeu essa comunhão com Deus. Então, por causa disso, a alma dele começou a se inclinar. Mais para a carne. Mais para as coisas naturais. As coisas naturais. E a Bíblia nos diz, né? A inclinação para a carne dá para a morte. Dá para a morte. Mas para o espírito, vida e paz. Romanos capítulo 8, né? Então, o homem começou a viver uma vida muito mais baseada nos sentidos, nos sentimentos. Quando o homem está, pastor, quando o homem está se sentindo, está doente, naturalmente falando, né? Aí, quando ele não dá voz a esse sentimento, então, quando ele não considera isso, né? Ele não considera aquilo ali, e ele diz assim, olha, seja todo homem mentiroso, né? Assim, e Deus verdadeiro. E Deus verdadeiro, né? Isso é um texto que vai muito, né, para isso, né? Para a gente utilizar nesse momento, né? Com certeza, porque se a palavra de Deus é a verdade absoluta, o que não vem da palavra é mentira. Isso. Exato. O que não vem da palavra é mentira. Então, se Deus me diz, eu quero que você me entenda bem o que eu vou falar aqui. Se Deus me diz que eu sou curado, muito embora eu carregue uma doença, né? Aquela doença, muito embora seja real, eu esteja sentindo, é uma mentira. Não é a verdade. A verdade é o que Deus diz em sua palavra. Aí o que eu tenho que fazer? Não atentar para aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. E eu vou demonstrar isso agindo em cima da palavra. Tanto é que a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Aí olha só como Paulo finaliza esse capítulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. E sabe que a palavra de Deus é eterna, irmão? Você que está nos assistindo, a palavra de Deus é eterna. Jesus Cristo, ele disse em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Deus é eterna. Se ela é eterna, o que tem acontecido na minha vida diferente do que a palavra de Deus diz é passageiro. Então eu devo atentar para aquilo que a palavra de Deus diz, me comportando à altura do que a palavra de Deus diz, porque o que eu estou sentindo fora da palavra vai ter que se moldar para aquilo que está dentro da palavra. O natural vai ter que se sujeitar ao espiritual. A Bíblia, é um livro de equilíbrio, né, pastor? A Bíblia é um livro de equilíbrio. E aí, assim, para quem está nos ouvindo agora, que está nos assistindo aqui, olha... não é que a pessoa vai deixar de tomar os seus remédios, vai deixar de ir no médico. Olha, o médico estudou, pessoal, né? Mas ele é limitado, ele vai até certo ponto. Tem um ponto que chega ali que ele não vai mais conseguir nos ajudar como deveria. E aí, o que nós temos que fazer? Claro que você já deve começar já buscando aqui a palavra. As doses da palavra. Tomando as doses, né? Remédio, como nós falamos logo no início. Remédio, né? Pegando esse remédio aqui, que é saúde, a palavra de Deus, e já colocando para dentro. Mas assim, se você vai no médico, o médico fala que você deve tomar um medicamento, você vai, toma um medicamento, mas você já vai declarando, né? Estou tomando esse remédio aqui, mas está escrito, está dito, sou curado, Jesus levou as minhas enfermidades, as minhas dores, e você dá continuidade ali, mas declarando a palavra, amém? Não é que você vai deixar, não vou mais para o médico, não é para ser extremista, é para ser equilibrado, mas é claro, agindo dentro da palavra, como o pastor Beto aqui está nos ensinando, você está recebendo aí um ensinamento poderoso, eu também, olha... Tá bom demais. Eu tenho certeza que você está aí edificando a sua fé. Eu sei que você já compartilhou para muito mais de 1000 pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: tem algo para acontecer aqui o ano que vem, aqui no Verbo da Vida Taubaté, viu? O pastor Beto vai falar aqui que é a escola de ministros. Pastor Beto, fala um pouquinho, porque a esposa do pastor Beto, a irmã Viviane, é que vai estar à frente como diretora dessa escola, que vai estar acontecendo no ano que vem. Fala um pouquinho para nós aí, pastor. Antes de entrar nisso que você pediu, Roberto, eu queria pegar um ganchinho no final do teu argumento, porque assim, o médico, ele vai te dar um parecer baseado no natural. Então, de acordo com o natural, ele não vai estar mentindo. Né? Mas você entende que o espiritual está acima ou além do natural. E ficar com o que a palavra de Deus diz deve ser a sua prioridade, né? Independente do que o médico diga. Isso não deve te fazer rejeitar o que o médico diz, né? De repente você dizendo assim, não, o que eu estou sentindo é mentira, então vou chegar na cara do médico, apontar o dedo e dizer assim, rapaz, tu tá dizendo é mentira, você é um mentiroso. Não, a medicina trabalha não em oposição ao que a palavra de Deus diz, né? Trabalha junto com a palavra de Deus, só que baseado no natural, né? Mas existe uma vontade, uma verdade que transcende o natural, que é aquilo que a palavra de Deus diz. Enfim, era só esse ganchinho. Mas em se tratando da Escola de Ministros, a Escola de Ministros é uma oportunidade que Deus dá a todo graduado do Rema, dele se aperfeiçoar no serviço a Deus, né? O Rema, eu costumo dizer assim, Roberto, que o Rema mostra aquilo que está na frente das cortinas, enquanto que a Escola de Ministros mostra aquilo que está por trás das cortinas, né? Os bastidores do ministério. É um ano bem intenso, de um crescimento assim absurdo, ministerialmente falando. Se você tem uma chamada nos 5 dons ministeriais ou no Ministério de Socorros, ou seja, ninguém escapa, ninguém escapa, isso mesmo, pastor. Como formando do Rema. Então você está formado no Rema, obviamente, habilitado para fazer essa escola. Então, próximo ano, no ano de 2024, nós receberemos no Verbo aqui em Taubaté, ou seja, a igreja em Taubaté vai ceder a estrutura para a escola de ministros. Nós estaremos recebendo professores diversos, maravilhosos, com bagagens ministeriais pesadas, gente muito boa, que vai te instruir a respeito de assuntos poderosos, preciosos, que envolvem o serviço a Deus na igreja local. Se você quer ser mais útil, mais eficaz, mais efetivo na igreja local, ser um suporte para o seu pastor, ou mesmo entenda que você tem uma chamada missionária para fora, né? ou você já é um pastor em atuação, a Escola de Ministros vai se encaixar perfeitamente com você. Então, não perde essa oportunidade. A minha esposa, a Viviane, vai estar dirigindo, eu vou estar ali
né, dando todo o suporte, apoio para ela. Vai ser um ano extraordinário. E não fica pensando assim se vai ter condições. A gente está falando aqui sobre fé, né? Uma vez que você dá um passo na direção de Deus, tudo que envolve o conhecimento de Deus, irmão, Deus está envolvido. Amém. Então, uma vez que você dá um passo na direção de Deus, saiba, Deus vai dar 1.000, 1 milhão. Amém. Em sua direção. Então, recursos não te faltarão. Eu quero te encorajar a fazer logo a tua inscrição, a tua matrícula para fazer parte desta escola e você ter experiências incríveis, maravilhosas com Deus. A gente está falando aqui sobre níveis de conhecimento de Deus, né? Conhecimento experimental, pronto. Esse é um ano de você conhecer Deus experimentalmente. Não perde essa oportunidade. Faça a escola de ministros. Tempo de preparação nunca será tempo perdido. Olha aí que coisa boa. Então, hashtag fica a dica aí. Então aproveita, corre logo, ligeiro. Não perca tempo não, você precisa fazer. É isso porque mesmo. É bom demais, viu? É um tempo experimental, né? Aperfeiçoamento. Que você precisa, se você não fez ainda, então faça. E se você conhece alguém que não fez, fale com essa pessoa, porque ela não pode perder o ano que vem a Escola de Ministros aqui no Verbo da Vida Taubaté. Tá certo? Você pode ser doutor em teologia, mas a Escola de Ministros vai te ajudar muito, muito mesmo a entender, não desmerecendo, né, todo o seu esforço nesse curso, mas a Escola de Ministros vai com certeza ampliar a tua visão. É diferente. A respeito do reino, da palavra de Deus, do serviço a Deus, do ministério, em nome de Jesus. É bem diferente, né, pastor? É outra coisa. Deus, é diferente, maravilhoso. É diferente. E falando um pouquinho mais aqui sobre fé, que nós já, olha, bom, eu falei que passa rápido, pastor. Meu Deus, passa já estamos demais. Na conclusão, terminando. Mas olha, tem aqui, quando a pessoa, falou fé natural, né? A pessoa vai e entra no avião. Ela vai no avião. Ela não chega pro piloto lá procurando o comandante. Quero falar com o comandante aqui. Cadê o comandante, pelo amor de Deus? Deixa eu ver o seu... como é que chama? Brevi, né? O nome daquele documento que... É que nem habilitação, né? Mas sim, sim, habilitação para... Você não vai procurar saber se ele está, né, devidamente habilitado para estar ali comandando a aeronave. Você não vai perguntar se ele está com problema de psiquiátrico, se ele brigou com a mulher, se ele está estressado. Não, você simplesmente senta naquela poltrona e você vai curtir a viagem, né? Às vezes nem vê o piloto. Não vê, né? Ouve aquela vozinha lá, ele falando alguma coisa lá no começo e no final, né? Quando chega, mas nem vê. Aí, isso é uma fé natural que o homem tem, né? Tipo, atravessar a rua. A gente atravessa a rua, só olha pros lados, né? Não? Seguindo ali os sentidos naturais. Quando você faz um extrato no banco, né? Você faz um extrato no caixa, né? Você acredita que aquele papel está te informando é a verdade. Você nem está vendo o dinheiro. Se você está com saldo positivo, você nem está vendo o dinheiro ali. O que aquele papel está te informando, você acredita. É uma fé natural. É uma fé natural. Né? A fé natural. A fé de Deus já é diferente. É diferente, é do coração. É porque a fé, essa fé natural, como eu falei, né, depende única e exclusivamente dos sentidos. Então, para os sentidos, a verdade absoluta é aquilo que obviamente, nós sentimos no âmbito natural. Mas a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos. Sim, isso mesmo. Mas sim pela fé, né? Nós devemos andar por fé e não por vista. E a gente poderia trocar o termo vista por qualquer um dos demais sentidos. Por aquilo que ouvimos, naturalmente falando, por aquilo que cheiramos, por aquilo que provamos, por aquilo que tocamos, né? Mas sim pela fé que essa fé de Deus caminha em oposição aos sentidos. Então os sentidos podem estar te falando alguma coisa e a palavra de Deus te falar uma coisa totalmente diferente. E na maioria das vezes, irmãos, que você for encontrar uma declaração de Deus em sua palavra, uma promessa de Deus na sua palavra, normalmente vai contrariar. Vai contrariar aquilo que os teus sentidos estão te informando. Mas procura ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Uma das formas básicas de você atentar para a palavra ou demonstrar que você está priorizando a palavra é você falar o que está escrito nela. Você incorpora a palavra basicamente falando. A confissão de fé cria a realidade que está no âmbito invisível, no reino invisível. Tem um texto, pastor, estou me lembrando disso agora. Hebreus capítulo 11, verso 3, né? A Bíblia nos diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha só que interessante. Se o visível não foi feito do que se vê, o visível foi feito do invisível. Se o visível foi feito do invisível,
o invisível é mais real É mais real. do que o visível. Uau. O que a gente está vendo é passageiro. Glória Vai a Deus. passar. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus é eterna. permanece Então, uma vez que a gente se apega à palavra, fala a palavra. Tem 2 textos maravilhosos. Rapidamente. Um está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, onde a Bíblia diz: temos, porém, o mesmo espírito da fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quando Paulo diz temos, ele estava dizendo: agarremos esse espírito. Não é um outro espírito, mas Paulo estava falando a respeito de um comportamento. Vamos agarrar esse comportamento. Que comportamento é esse? Eu creio no que Deus diz e falo o que Deus diz. Romanos 10 também fala a respeito disso, né? Confessar com a boca, crer com o coração, para nós recebermos a salvação. Aí, se naquilo que é mais importante para o homem, olha só que interessante, pastor Roberto. Se naquilo que é mais importante para o homem, que é receber a salvação, isso vem por confessar e crer com o coração, imagina com as demais coisas. Porque, na verdade, a salvação é um pacote, né? É um pacote, não é só passaporte para o céu. Souls, no grego, é proteção, preservação, cura, libertação, prosperidade, né? Perfeição. Vai muito mais tudo além. que o homem precisa. Exato. É isso que o Evangelho disponibiliza para a gente, irmão. Suprimento completo. E através da confissão, a gente agarra aquilo que está no mundo invisível e nós trazemos para o visível. Isso é bom demais. Olha, eu vou dizer agora para vocês. Eu ficaria horas e horas aqui, que eu estou puxando da unção. Eu estou recebendo muito aqui. Eu estou sendo muito bem abençoado. Eu tenho certeza que você também. Porque assim, eu ficaria horas e horas ouvindo o pastor Beto. Pastor, daria para ficar muito tempo aqui eu lhe ouvindo, porque o senhor não é uma fonte, viu? E vai jorrando, é desse jeito Glória mesmo. E olha, tudo que foi falado aqui, porque infelizmente estamos terminando, está acabando. Não acabou ainda não. Fica aqui, calma aí. Não vai desligar não ainda. Fica aí com a gente aí mais um pouquinho, viu? Aguenta aí. Que você vai compartilhar com muita gente ainda. Tudo isso aqui, ó, esse livro aqui tá meio surradinho, viu? Que é o meu livro. Deixa aqui na câmera aqui. Isso é um sinal de que foi bem aproveitado. Exatamente. Muito obrigado, pastor Beto. É um erudito. Ó, aqui é esse livro que nós falamos um pouco, que o pastor Beto falou, discorreu aqui sobre esse assunto. Né? Livro excelente. Curso de estudo da fé bíblica. O apóstolo Guto estava falando, que parece que já leu uns 7, 8, 9 vezes, que ele está lendo de novo. Ele sempre está lendo esse livro, porque esse livro é... E a gente pega algo novo sempre, né? Sempre pegamos algo novo, independente exatamente. das vezes que lemos. Exatamente. Então, fica a dica, tá? Olha, infelizmente nós estamos aqui já finalizando o nosso tempo, mas tenha também o podcast passado aí, se você não assistiu, falando sobre o Espírito Santo dentro. Aí você vai fazer o quê? Quando acabar aqui, calma aí. Quando acabar isso aqui, aí você já assiste o outro aí da semana passada. E na outra semana vai ter mais, viu? Eu espero que o pastor Beto Gomes venha mais vezes aqui com a gente aqui para compartilhar, porque foi bom demais. Eu sei que você recebeu muito aí, foi muito bem abençoado. Compartilha aí, não deixa de compartilhar, passa à frente esse conhecimento, que dessa forma você está fazendo o bem, viu? Não se furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão, na ponta dos seus dedos o poder de compartilhar. Vamos trazer aqui uma forma mais contemporânea, né? Pastor? É isso mesmo. Pastor, por favor, faça suas considerações finais. Eu queria fazer um adendo, como diz a minha esposa, né, formada em Direito, porque a gente falou aqui sobre a questão de confessar, né, a palavra. Como é que isso funciona na prática? Rapidamente. Você chega, por exemplo, na sua despensa e você só encontra lá um exército de formigas levando os últimos grãos, né, de comida que você tem, mas você se recusa a ficar com o que o natural diz. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4 que a fé chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Né? Porque a verdade é que no reino invisível já é. Por isso que fé é a certeza, né, daquilo que espero. Aí eu chamo a existência. Eu chamo a existência dispensas cheias. Você abre a geladeira, você não encontra nada, como diz o pastor Eliezer. Ela está parecendo um coco, né, branca com água dentro somente. Mas você chama a existência. Eu chamo a existência essa geladeira cheia com os melhores produtos. Você vai e faz um saque, faz um extrato lá no caixa, e você vê que está no negativo lá a sua conta, mas você chama a existência um novo tempo, uma nova realidade. Você tendo agora uma conta no positivo. Por acaso, se você está com algum sintoma no seu corpo, você se recusa a ficar com o que o natural diz, não se chamando doente, mas se chamando curado, liberto. Enfim, é assim
que a fé age, né? Se posicionando naquilo que a palavra de Deus diz. E foi isso que a gente aprendeu um pouco. Esse assunto é vasto demais. Para maiores informações, Rema Brasil 2024. Corre, faça logo a sua matrícula. E não poderia deixar de te agradecer, Roberto, pelo convite precioso. Uma honra para mim estar aqui contigo. E também agradecer imensamente ao meu pastor Eliezer, Mama Georgia, que me contagiou com o espírito da fé. Amém. A fé pode ser ensinada, mas o espírito da fé é agarrado. Uau, glória a Deus. E foi me associando com eles que eu agarrei esse espírito da fé. Então te amo, meu pastor, te amo, Mama G. Que honra e alegria podermos caminhar juntos, eu e minha esposa, com vocês durante essa temporada. Amo vocês e quero agradecer a atenção de todos que nos acompanharam durante essa tarde abençoada de tanta instrução. Pega essa palavra e age à altura dela. E compartilha o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Forte abraço, queridos. Olha aí, ó. Shalom. Obrigado, apóstolo Eliezer, Mama Georgia aí, por, como eu falei no início aqui, ter vindo aqui, arrancado dos tocos aqui para hoje nós estamos aqui fluindo, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? De nós estarmos aqui juntos fazendo esse podcast aqui, que foi bom demais. Então já sabe, né? Eu vou falar de novo aqui, só para ratificar. Compartilha, não deixe de compartilhar. Passa à frente aí, deixa essa palavra correr velozmente aí. Vai à frente aí com essa palavra. E olha, se você é aqui de Taubaté, não deixe de vir para os cultos, hein? Não deixe de vir aqui receber essa palavra, essa unção coletiva, que eu sei que tem uma unção sobre a tua vida, individual, mas tem uma unção coletiva aqui que você precisa também receber aqui junto conosco, tá certo? Então, um grande abraço, eu quero agradecer a todos os colaboradores, que nós estamos aqui, mas existem pessoas que estão trabalhando aqui atrás, viu? Você nem sabe. Verdade. Tem muita gente aqui envolvida aqui, que está trabalhando, então eu quero agradecer a todos vocês aí, que têm nos dado esse suporte maravilhoso, uma unção, uma graça maravilhosa sobre a vida de vocês, e nós temos sido muito bem abençoados com tudo isso. É um trabalho de união. União não faz só açúcar não, né, pastor? União faz a força. É por isso que nós estamos juntos e já vamos sair daqui, vamos despedir, que já estão passando o tempo. A união leva a unidade, a unidade, na unidade Deus ordena a bênção. Uau, é desse jeito, fechando com chave de ouro. E até o próximo podcast. Quinta-feira, bota na tua agenda aí, anota aí. Quinta-feira, às 15 horas. Tamo junto aí. Um grande abraço, até a próxima aí. Um abraço, valeu. Até Obrigado, mais, queridos. até mais. Abraço, shalom.